Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 28 de janeiro. Temos como grande destaque Palmeiras e Bragantino pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras acabou de perder para o Novo Horizontino e perdeu os 100% de aproveitamento dentro de casa, mas segue na zona de classificação. Em caso de vitória, assumiria a liderança do grupo D. Do lado do Bragantino, ainda fora da zona de classificação, também busca uma vitória para tentar entrar na zona de classificação momentaneamente. Não conseguiu vencer nenhuma partida ainda fora de casa, 2 jogos e 2 derrotas. Além disso, vamos falar sobre a Championship na Inglaterra e também sobre 2 jogos interessantes da League One. Vou começar esse planejamento fazendo 3 menções honrosas a campeonatos que a gente não trabalha com tanta frequência, que são os campeonatos de divisões inferiores da Inglaterra. Segunda divisão, jogo do Portsmouth com o Millwall, e terceira divisão da League One. Já vamos falar sobre 2 líderes da competição, tá? Primeiro de tudo, Portsmouth e Millwall. Me chamou a atenção o seguinte: Portsmouth perto da zona de rebaixamento, vivendo não uma fase tão boa no geral, uma das piores defesas da competição no geral. Porém, quando a gente filtra o Portsmouth dentro de casa, os últimos resultados vêm muito bem. São muito bons. Foram 6 vitórias e 1 empate nos últimos 7 jogos. O Millwall perdeu só 2 nos últimos 8. Teve até uma vitória recentemente contra o Luton, fora de casa. Mas esse momento do Portsmouth me chama a atenção. E é uma equipe que tem jogado bem somente dentro de casa. Olha só o Portsmouth no geral. Perdeu fora de goleada para o West Brom, perdeu fora para o Blackburn, perdeu fora para o Sunderland, perdeu fora para o Bristol City, perdeu fora para o Watford. Porém, quando eu filtro em casa, 4 vitórias consecutivas. Similaridades, marcando mais do que um gol por jogo e sofrendo na maioria das vezes. Então chama atenção aqui. Se você encontrar liquidez, dá para trabalhar uma correção de preço e dependendo do cenário, dá até para pensar numa possibilidade de 2 gols. O que me deixa um pouco receoso para essa questão dos 2 gols? Se a gente levar em consideração o Millwall, é uma equipe que sofreu uma média de 1 gol por jogo só. São 2 defesas relativamente sólidas nessa questão dentro e fora de casa. A única coisa que puxa esse jogo para um over seria o ataque do Portsmouth. Então vamos levar em consideração um cenário aqui interessante para potencializar esse jogo para gols. Se eu tenho defensivamente 2 equipes relativamente sólidas na defesa, dentro e fora de casa respectivamente, lembrando que o Portsmouth sofre muito gol fora de casa. O que pode fazer esse jogo abrir? Bom, na questão de desespero, a gente poderia até pensar, bom, se o Portsmouth está perto da zona de rebaixamento, se ele estiver atrás do placar, esse jogo abre. Porém, o time do Millwall não marca tantos gols fora de casa. E provavelmente, se ele fizer o primeiro gol, ele vai tentar segurar. Até porque ele não vence com muita frequência. Então, talvez o próprio Portsmouth na frente seja um placar interessante para pensar em over 1,5. Né? E dando uma olhada aqui, 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro tempo do Portsmouth, muito superior, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. E a quantidade de gols que o time do Millwall sofre tanto no início do jogo quanto no final da partida. Então, é uma menção honrosa que pode ser um jogo interessante, até para ficar de olho, quem sabe, no empate anula do Portsmouth, para quem acredita nessa boa fase da equipe, mas eu olharia para a correção de preço, porque cabe liquidez nesse jogo, e também para uma possibilidade de 2 gols se o jogo estiver desempatado. Olho no início e no final, hein? No início para quem gosta de over HT, no final para quem gosta de over limite. Outras 2 menções honrosas. Wrexham contra o Stevenage. Esse é o time do ator de Hollywood, né? O ator do Deadpool. Esse time aqui vem dando o que falar. Tá subindo de divisão constantemente, ano após ano ele vem subindo. E não duvido que daqui a pouco a gente encontre com ele na Premier League. Sei que é difícil, né? Mas olha só a tabela de classificação. Já é um time que tá aqui, ó, na 3ª colocação dentro da área de playoff para subir para a 2ª divisão. E outra, dentro de casa é uma máquina de moer adversário. 15 jogos, 12 vitórias e 3 empates. Invencibilidade em casa. Só ele e o Birmingham conseguiram isso daqui. E quando você pega a sequência aqui no PDF, olha isso. 80% de vitória, 80% dos jogos saindo na frente do placar, falhou em marcar em apenas 7% dos jogos, quase 2 gols de média por jogo em casa, apenas 0,6 de gol sofrido. Enfrenta o Stevenage, que não sai tanto na frente do placar, falha bastante em marcar gol, mas tem uma característica interessante essa equipe: não toma tanto gol. Tomou 8 gols em 11 jogos, 0,73. É muito difícil marcar gol nos caras. Então dá para acreditar num cenário também de Wrexham tendo pelo menos mais volume. Se tem liquidez nesse jogo, eu não sei. Tenho acompanhado pouco a 3ª divisão da Inglaterra. Mas se tiver, dá para pensar num back favorito, dá para pensar no Leia a pior equipe em campo. E para você que é um punter, pode ser sim interessante ficar de olho nessa odd de 2, tá? Pode valer o risco. É claro que o Stevenage pode segurar o Wrexham ou até vencer
vencer. Mas se você pegar uma cotação mais elevada, um pouquinho mais alta que isso daí, pode valer a pena o risco, tá? Porque uma equipe invicta dentro de casa, pegando o 10º colocado da tabela de classificação, um dos piores visitantes, com uma cotação de 2, não é pouca coisa. Então, vale ficar de olho. Fechou? E por último, outra menção honrosa seria o Huddersfield contra o Birmingham. Duas equipes a partir de cima da tabela, com boa força ofensiva, 43 gols marcados para o Birmingham, 39 gols marcados para o Huddersfield. Também é um jogo para ficar de olho. Não necessariamente para você tomar partido de um lado, porque o Birmingham está realmente disparado na liderança, mas quem sabe para você olhar também para o mercado de gols. Uma possibilidade de pelo menos 2 gols por aqui pode ser interessante. Fica essas 3 opções de divisões inferiores da Inglaterra, mas que com muito provavelmente uma boa liquidez. Provavelmente mais liquidez do que até os campeonatos estaduais aqui do Brasil. Pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Bragantino se enfrentam. A cotação do Palmeiras não está aparecendo aqui, mas é de 1,50. Joga dentro de casa, naturalmente, é o favorito. Né? Se a gente pegar os últimos jogos dessas equipes, a gente vai perceber que o Palmeiras vem de um revés, né? Perdeu a primeira partida dentro de casa para o Novo Horizontino, se não me falha a memória, perdeu de virada. Deixa eu conferir isso daqui para ver se eu não estou falando besteira. Foi isso mesmo. Ó. Teve um bom início no primeiro tempo, marcou no finalzinho do primeiro tempo com o Facundo Torres e depois tomou a virada lá no finalzinho. Foi a primeira derrota, como eu falei, do Palmeiras dentro de casa no campeonato. Quando a gente filtra o Bragantino nesse torneio, ele teve uma vitória contra o Vela em casa, mas fora de casa perdeu para o Água Santa e para o São Bernardo. Contra o Água Santa não marcou nenhum gol, tomou 3 e tomou 3 também do São Bernardo. Então vem tomando gol com frequência fora de casa. Quando a gente filtra como visitante, fica mais fácil, mas também teve a derrota para o Corinthians, né, por 2-1. Então é mais um jogo onde o Bragantino tomou gol, só não tomou então do Vela. O Palmeiras venceu por 2-0 a Portuguesa, empatou com o Noroeste, venceu o Santos, se não me falha a memória, também de virada, tomando gol, e tomou a virada no Novo Horizontino. Você consegue perceber que as equipes aqui no Brasil ainda estão no início de temporada. Tem equipe que começou a jogar com os titulares agora, tem outras equipes que nem colocaram titulares ainda, tem outras que já estão com os titulares, mas tem reforço para chegar. Então ainda está naquele processo da engrenagem começar a girar, né? Esse ano tem muita coisa, o calendário está muito cheio, então os times vão se reforçar ainda bastante, a janela de transferência ainda está aberta. Então o que eu gosto de priorizar geralmente nessa época? Defesas frágeis, né? O time às vezes não está tão comprometido, os jogadores estão voltando das férias, às vezes o treinador mudou, tem toda uma nova ideia para o novo treinador. Então eu gosto geralmente de priorizar aqui a questão de gols, tá? Eu não duvido que a gente tenha pelo menos 2 gols nesse jogo. Se a gente tiver uma cotação interessante, vale a pena ficar de olho. Agora, levando em consideração as últimas partidas entre eles, a gente pode pegar aqui, ó. Vou colocar na casa do Palmeiras só, para ficar mais fácil, ó. 2-1, 1-1. Aí o Palmeiras venceu por 2-0, 2-0, mais um 2-1 e mais um 4-2. É frequente também o ambas marcam, tá? E se a gente pegar os últimos jogos gerais, o ambas marcam no Palmeiras aqui, ó, em 5 das últimas 7 partidas que ele disputou no geral, e do Bragantino em 7 das últimas 9. Então eu não duvido também de uma possibilidade desse ambas marcam por aqui. Aquele cenário de aposta ao vivo, com jogo desempatado para buscar um 2,5, também me agrada. Agora, a minha dúvida é, a 1,50 essa cotação do Palmeiras, nesse início de temporada, contra um Bragantino que perdeu as 2 fora de casa, mas contra um Palmeiras que também vem de uma derrota em casa. Será que vale a pena confiar nessa cotação de 1,50? Eu não acredito. Eu acredito até numa vitória do Palmeiras, dá até para tentar buscar com uma odd mais elevada. Agora, início de temporada, me vender a ideia de que uma cotação de 1,50 no Palmeiras é uma boa odd contra um Bragantino ainda? Não sei não, tá? Então se você é um punter por aqui, tenta buscar uma cotação pelo menos um pouco mais elevada para valer o teu risco. Eu ficaria, nesse início de temporada, mais ligado no mercado de gols, né? Tem muitos jogadores agora no Paulista, principalmente, que é um campeonato visado, que querem mostrar serviço, então atacantes dos times vão para cima mesmo das melhores equipes para aparecer no VT, para aparecer no Globo Esporte, para aparecer no YouTube, para aparecer, para fechar contrato, né? Ainda mais com a janela de transferência aberta. E, obviamente, jogadores do Palmeiras que querem mostrar serviço para poder continuar no elenco, para poder não perder vaga para novos jogadores que estão chegando nessa janela de transferência. Então eu fico mais de olho no mercado de gols do que no mercado de resultados. Como eu não sei como é que está a liquidez do Campeonato Paulista, julgo que está fraca para trabalhar a correção de preço, eu tomaria cuidado se você for um trader por aqui, que é um jogo mais para ficar de olho em gols do que para se envolver no mercado de resultados ou no mercado de resultados trabalhando ao vivo para correção. Se você é um punter
como eu falei, e quiser assumir um risco para cima do Palmeiras, saiba que o Palmeiras vem de derrota em casa, mas o Bragantino também perdeu as últimas duas. Quer trabalhar a favor do Palmeiras, leva em consideração esse risco e tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada. Outras opções que eu deixei aqui para você acompanhar nessa terça-feira fraca, né, de futebol, até porque parece que todos os jogos de futebol foram destinados para quarta-feira. Espera para ver quarta-feira para você ter uma ideia do que a UEFA está fazendo com a gente. 18 jogos da Champions League no mesmo dia é sacanagem, né? Já não bastava colocar Conference e Europa League naquela época tudo junto, né? O time do Vélez, campeão argentino, joga contra o Platense nessa nova liga, né? No início dessa nova liga. O Internacional pega o São José no Gauchão. No México temos Puebla e Mazatlán e Clube América contra Atlético San Luis. Também são partidas complementares que você pode colocar na sua grade. Tem praticamente rodada cheia aqui da Ligue 1, que também é um campeonato que, apesar de ser terceira divisão, tem uma certa liquidez. E o restante dos jogos eu vou deixar aqui embaixo no meu parceiro Radar Esportivo. Vejo você amanhã, então, para essa grade imensa dos jogos da quarta-feira. Aposta são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Obrigado pela sua companhia, mesmo nesse dia aqui mais fraco, né? E a gente se vê amanhã. Um abraço.